A religião é um conjunto de crenças e ensinamentos que tentam entender a origem da vida e o sentido dela, mas o seu principal objetivo é realizar o contato do homem com Deus. Essa tentativa de fazer um contato com Deus está presente tanto nas religiões politeístas quanto nas monoteístas. Ao redor do mundo existem diversas religiões, e isso faz com que muitas pessoas se perguntem, afinal, qual foi a primeira religião da humanidade? Então, senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu vou falar das 10 religiões mais antigas do mundo. Número 10. Islamismo. O Islã é uma religião abrâmica monoteísta articulada pelo Alcorão e é pelos ensinamentos e exemplos normativos de Maomé, considerado pelos seus fiéis como o último profeta de Deus. Os seguidores do Islã afirmam que as mensagens e revelações anteriores, que seriam a Bíblia cristã e o Torá, que é a Bíblia judaica, foram parcialmente alteradas ou corrompidas ao longo do tempo, mas consideram o Alcorão ou Corão como uma versão inalterada da revelação final de Deus. O Islã é a segunda maior religião do mundo, com quase 1,5 bilhão de seguidores, que são chamados de muçulmanos. Essa religião originou-se em 620 d.C. e se espalhou para todo o mundo em um curto período de tempo. Número 9. Cristianismo. É uma religião abrâmica monoteísta centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, tais como são apresentados no Novo Testamento. A fé cristã acredita essencialmente em Jesus como Cristo, o Filho de Deus, ou Deus Filho, Senhor e Salvador. A religião cristã tem 3 vertentes principais: o catolicismo romano, a mais antiga e subordinada ao bispo de Roma, a ortodoxia oriental, que se dividiu da Igreja Católica após o Grande Cisma, e o protestantismo, que surgiu durante a Reforma Protestante no século XVI. O cristianismo é a principal religião do mundo, com cerca de 2,1 bilhões de seguidores. Sobre a data onde surgiu o cristianismo, isso gera muitas dúvidas, pois alguns falam que ele surgiu após a morte de Jesus e outros falam que foi apenas depois de 300 anos da sua morte. 8º lugar, Taoísmo. O taoísmo é uma filosofia de vida e uma religião chinesa milenar, na qual o ser humano deve viver em paz e harmonia com a natureza, pois faz parte dela. Dessa forma, acredita-se que quando tomamos a natureza como referência em nossas vidas, atingimos o equilíbrio, ou o Tao. Alguns princípios do taoísmo são comuns em outras religiões, como a humildade, generosidade, não violência e simplicidade. No início, o taoísmo começou apenas como uma tradição chinesa sobre paz entre os séculos 4 e 3 a.C., mas foi no século II que iniciou-se o taoísmo religioso. 7º lugar, Jainismo. Outra antiga religião do mundo é o Jainismo, ou geralmente chamada de Jain Dharma, e pertence às religiões indianas. A religião ensina a ser não violento, não roubar, não acreditar em absolutos e não ser possessivo. É uma filosofia de eternidade que se espalhou por toda a Índia desde o primeiro dia da sua origem, em 450 a.C. Número 6. Confucionismo. O próximo da lista dá para dizer que é uma exceção, pois trata-se de um sistema filosófico que é o confucionismo. Mas calma, pois ele também tem um lado religioso, que é sobre esse lado que eu vou falar. O confucionismo é uma das religiões mais antigas a descrever os ensinamentos éticos e políticos. Essa religião / sistema filosófico se espalhou em países como a China, Hong Kong, Macau, Japão, Vietnã e Singapura, e tem como principais ensinamentos a disciplina, a ordem, a consciência política, o trabalho e a valorização do estudo. Além disso, no confucionismo, a família é a base social e em que todos os seres humanos estão assentados. O confucionismo começou em 500 a.C. Número 5. Budismo. O budismo é uma doutrina filosófica e espiritual, e tem como preceito a busca pelo fim do sofrimento humano e assim alcançar a iluminação. Seus princípios baseiam-se nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, que significa desperto ou iluminado. O budismo é uma religião não teísta, portanto, eles não adoram a um deus, nem possuem uma rígida hierarquia religiosa, sendo muito mais uma busca individual quando comparada a outras religiões. Essa religião surgiu originalmente na Índia, por volta do século VI a.C. Segundo uma estimativa, o budismo possui 488 milhões de seguidores em todo o mundo.
Shintoísmo. O Shintoísmo é a principal religião ética seguida no Japão. A religião concentra-se em valores éticos do povo japonês. Existem vários tipos de Shintoísmo que são praticados em todo o Japão, e é a maior religião de lá. Essa religião caracteriza-se pelo culto à natureza, aos antepassados e pelo seu politeísmo, com uma forte ênfase na pureza espiritual, em que tem como uma de suas práticas honrar e celebrar a existência do kami, que pode ser definido como espírito, essência ou divindade. Não se sabe ao certo quando surgiu o Shintoísmo, mas acredita-se que a sua origem está entre os séculos 10 e 8 a.C., e ela até os dias de hoje ainda é famosa. Número 3. Zoroastrismo. O Zoroastrismo é uma religião que oferece o dualismo cósmico e o monoteísmo em uma única crença. Essa religião possui 2,6 milhões de seguidores, e a maioria deles estão nas regiões do Irã e da Índia. A religião começou em 1000 a.C., e as crenças básicas dessa religião são os bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Número 2. Judaísmo. O judaísmo é uma das 3 principais religiões monoteístas do mundo. A crença considera como religião, filosofia e modo de vida, e é a antiga tradição religiosa do mundo que prega a existência de um único Deus. Apesar de ser a religião do monoteísmo mais antiga, é a que possui menos adeptos. Atualmente possui 14,2 milhões de judeus pelo mundo. A maioria dos judeus estão em Israel e nos Estados Unidos, mas é possível encontrar pequenas comunidades judaicas em outras partes do mundo. Na Europa, a maior comunidade judaica se encontra na França. O judaísmo foi fundado por Abraão, e a religião se desenvolveu com a civilização hebraica, através de Moisés, Davi e Salomão. A sua origem é datada entre os séculos 18 e 20 a.C. Na visão judaica, Deus é o único criador do universo, e é quem influencia a sociedade humana. Os judeus seguem os ensinamentos do Torã, que é a Bíblia hebraica. E agora, em primeiro lugar, sendo a religião mais antiga do mundo, vem o hinduísmo. O hinduísmo é considerado uma filosofia de ordem religiosa que engloba tradições culturais, valores e crenças obtidas através de diferentes povos. Passando por constantes adaptações até chegar ao que se conhece hoje, o hinduísmo foi dividido em 3 fases para melhor apresentar sua história. A primeira, o hinduísmo védico, que cultuava deuses tribais. Na segunda, o hinduísmo brâmico, que cultuava a trindade composta por Brahma, Vishnu, não sei como se pronuncia isso, e Shiva. E na terceira fase, o hinduísmo híbrido, que surgiu então como uma agregação de diversas influências. O hinduísmo é a terceira maior religião do mundo, com cerca de 1 bilhão de fiéis, e provavelmente a mais complexa. O hinduísmo se originou entre 4.000 a 2.500 a.C., sendo ela considerada a religião mais antiga do mundo. Esse aqui é mais um vídeo que chega ao final. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Críticas e sugestões, deixe nos comentários. Aproveite e assista outros vídeos do Mente Fora do Cubo. Até a próxima e fiquem com Deus.